Na prova da Alemanha, Piquet esteve muito perto de conquistar mais uma vitória na Fórmula 1, mas uma batida com Eliseu Salazar acabou com seus planos e deu origem a uma das cenas de tensão mais marcantes da história da categoria. Agora, o desafio é o Grande Prêmio da Áustria, sua próxima etapa na temporada. A partir da temporada de 81, cada corrida será resumida em vídeos da playlist Jornada Piquet, acompanhando sua trajetória até a última prova. Uma biografia audiovisual completa do tricampeão. Faltam apenas 4 corridas para o fim da temporada. Didier Pironi lidera o campeonato com 39 pontos, mas não poderá mais correr após o grave acidente em Hockenheim. Mesmo assim, como tem 9 pontos de vantagem para John Watson, ainda mantém uma pequena chance de ser campeão. John Watson soma 30 pontos, mas vive uma fase irregular. Já Keke Rosberg, com 27, atravessa um momento mais consistente e aparece como a maior ameaça na disputa pelo título. Piquet ainda tem chances matemáticas, mas elas já são praticamente inexistentes. O grave acidente de Didier Pironi provocou uma forte reação de Piquet. O brasileiro criticou a segurança dos carros da Ferrari e questionou a resistência da estrutura utilizada pela equipe italiana. Depois do acidente de Villeneuve, que você dá para ver, o carro quebrou em 2 e o cinto de segurança arrancou, ele foi lançado. Agora com a Ferrari também uma das pontas do cinto já estava fora. Piquet também chegou a afirmar que jamais guiaria um carro com a atual estrutura que a equipe italiana usa. Um monobloco da Ferrari não se deforma, se divide em 2. Eu jamais guiaria um carro construído dessa maneira. As declarações irritaram o diretor da Ferrari, que ironizou dizendo que o piloto brasileiro parece ter um volume de informações sobre a Ferrari que ninguém da própria equipe tem. Patrick Tambay, agora o único piloto da Ferrari, saiu em defesa da equipe. Evidentemente, Piquet é muito influenciado pelas opiniões de Murray e de Bernie Ecclestone. É muito cômodo emitir certos julgamentos. Enquanto a polêmica fica fora das pistas, a disputa pelo Grande Prêmio da Áustria começa nos treinos. Piquet faz uma volta espetacular logo no primeiro dia e quebra o recorde estabelecido por René Arnoux em 1980 no circuito austríaco. Satisfeito com o traçado de Zeltweg, ele elogia suas características. É um circuito muito bem desenhado, rápido, como eu gosto. Ele permite a ultrapassagem em vários trechos e dá possibilidade aos que largam mais atrás de lutar por uma boa colocação. No segundo dia, ninguém consegue superar a marca registrada por Piquet, nem mesmo o próprio brasileiro. Com isso, a pole position fica em suas mãos. Enquanto isso, a Brabham ainda avalia se utilizará o reabastecimento durante a corrida. A decisão depende do comportamento dos pneus nos testes finais, como explica Piquet. Vamos verificar o gasto dos pneus com tanque cheio e depois controlar o comportamento dos mesmos com ele apenas pelo meio. Se o desgaste não for excessivo no primeiro caso, pode ser que a ideia seja abandonada definitivamente, já que, nesse caso, não valeria a pena correr os riscos que a manobra sempre envolve. Na formação do grid, Piquet larga na pole position ao lado do companheiro de equipe, Riccardo Patrese, que completa a primeira fila. Entre os candidatos ao título que ainda podem assumir a liderança deixada por Pironi, John Watson parte apenas da 18ª posição, enquanto Keke Rosberg larga em 6º. Chico Serra ocupa o 20º lugar no grid e Raul Boesel não consegue a classificação para a corrida. Bom dia, portantíssimos. O circuito de Zeltweg recebe um público de aproximadamente 100 mil pessoas para o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. O que vai acontecer do início da corrida até o fim, a não ser que haja alguma quebra, vai ser realmente uma corrida
totalmente separada. Uma corrida para os carros com motor turbo e outra totalmente distinta para os carros que não têm motor turbo. Está acertado, decidido pela Brabham, decidido hoje de manhã, que há uma parada de boxe no meio da corrida para os dois pilotos, tanto para Patrese como para Piquet. E vamos ver se finalmente, dessa vez, essa parada vai ser efetuada. Aqui em Zeltweg, 10 horas e 1 minuto no Rio de Janeiro, 53 voltas de grande emoção, com o brasileiro Nelson Piquet largando na pole position, tendo ao seu lado o seu companheiro de escuderia, Ricardo Patrese. Piquet já dispara o brasileiro Nelson Piquet. Quando justamente está largado, ainda nas proximidades do grid largada, a batente com o brasileiro Nelson Piquet, não se envolvendo nele, passando tranquilamente na primeira posição, já mantida pelo brasileiro Nelson Piquet. Piquet arranca de forma perfeita e assume a liderança da corrida. Alain Prost aproveita para ultrapassar Patrese e sobe para segundo, mas a reação do italiano é imediata. De Césares, Giacomelli e Derek Daly bateram na largada e já estão fora. Nelson reduz o ritmo na segunda volta e permite a ultrapassagem do companheiro, caindo para a segunda posição. Houve uma troca, uma inversão nas posições da equipe Brabham. Nelson Piquet agora está em segundo. Ricardo Patrese passou à sua frente. A partir daí, os dois Brabham passam a controlar a prova. Prost fica para trás, seguido por René Arnoux, Hélio de Angelis e Derek Warwick. Nas voltas seguintes, Piquet acompanha Patrese de perto e ainda registra a volta mais rápida da corrida. A diferença entre os dois permanece pequena, enquanto Prost perde cada vez mais terreno. A melhor volta da prova até o momento foi de Nelson Piquet, 1 minuto 33 segundos, 699 milésimos. As Brabham, a de Patrese, por exemplo, já está quase 8 segundos à frente de Alain Prost, que é o terceiro colocado. O reabastecimento estava em dúvida para a corrida, mas em uma reunião de última hora, a equipe decidiu manter a ideia de executar essa estratégia. Para a Áustria já havia uma dúvida entre os técnicos da equipe, é que os carros da Brabham andaram tão melhor do que os outros todos, de todas as outras equipes, que talvez não fosse necessária essa parada. Os carros pudessem largar de tanque cheio, correr normalmente e disparar na liderança. Mas hoje cedo, na reunião, os técnicos optaram realmente por essa parada. Aí a televisão mostrou a velocidade conseguida por Nelson Piquet na reta, que é de 301 km por hora. Logo depois, os líderes começam a encontrar os primeiros retardatários pelo caminho, obrigando Patrese e Piquet a administrarem o tráfego sem comprometer o ritmo. Na 17ª volta, a situação muda. Patrese consegue abrir 3 segundos de vantagem, enquanto Piquet passa a enfrentar dificuldades devido ao desgaste de um dos pneus. E o momento tão falado e aguardado chega uma volta depois. Nelson Piquet no box, Romão. As bolhas nos pneus obrigam Piquet a antecipar sua parada para reabastecimento e troca de pneus. A parada programada deveria ser muito mais tarde. Ele está trocando pneu porque teve problema de pneu. Agora, está sendo efetuado também o reabastecimento, porque já que ele parou, então aproveita-se, faz esse reabastecimento e ele volta, já com outro plano de corrida, mas agora para tentar chegar até o final. A operação durou cerca de 30 segundos. Retornando à pista, o brasileiro caiu para a 4ª posição, logo à frente de Keke Rosberg. A hora de trocar os pneus e reabastecer chega também para Ricardo Patrese. Aí está Ricardo Patrese, realmente é o primeiro prata a entrar no box, pelo menos dentro do previsto. Ricardo Patrese entra, tudo cronometrado e sai novamente Ricardo Patrese. 14 segundos. A operação toda durou 14 segundos. Foi perfeita com Ricardo Patrese. A parada dentro do previsto funcionou melhor para o italiano, que conseguiu retornar à corrida na primeira posição. A tática da parada se mostra eficaz. Com os pneus novos, Piquet tenta recuperar o ritmo, mas o desempenho não é o esperado. Ele não consegue diminuir a diferença para Hélio de Angelis e ainda precisa se defender da pressão constante de Rosberg. Enquanto isso, Patrese segue absoluto na liderança
e parece caminhar para uma vitória tranquila. Mas na volta 28, o italiano sai da pista desgovernado e para no barranco. Temos agora o Ricardo Patrese, o líder da prova, envolvido no acidente que o tira da corrida. Ele saiu da pista em alta velocidade, conseguiu contornar, conseguiu fazer o carro girar na grama e foi de costa contra esse barranco. A traseira, inclusive, subiu, mas Patrese não sofreu nada. Fora da pista, Patrese, e fora da corrida. Com o abandono de Patrese, Piquet herda a terceira posição. Só que mesmo beneficiado pelo abandono do companheiro, o brasileiro infelizmente também enfrenta problemas. Na volta 32, o Brabham fica em ponto morto na reta principal e Piquet apenas deixa o carro rolar de volta em direção aos boxes. E aí está realmente uma notícia que não é boa para a grande torcida brasileira. Nelson Piquet parou Reginaldo Leme. Eu tinha acabado de dizer que ele estava com problema. Logo em seguida, o Keke Rosberg ultrapassou o Piquet aqui no final da reta. Tanto assim que ele, já sentindo o problema se agravar, ele parou logo depois do boxe, vem de ré para entrar no boxe. Piquet fora da corrida, Patrese fora da corrida, a Brabham tira toda a sua roupa especial e está fora da corrida. A equipe que era indiscutivelmente a grande favorita, que obteve a pole position, foi a melhor equipe nos 2 dias de treino e que era a grande favorita para fazer, quem sabe, até uma dobradinha desse grande prêmio da Áustria. A corrida do campeão mundial chega ao fim, bem como para a sua equipe. Chegando na volta 47, Patrick Tambay ultrapassa Mauro Baldi e rapidamente se aproxima de Niki Lauda. Na frente, Alain Prost parece ter o controle absoluto na liderança da corrida. Porém, nas voltas finais, o francês também é traído pela mecânica. Quando agora Alain Prost, o carro de Alain Prost está parando. Está parando, perdendo também a liderança Alain Prost. O seu turbo também para e liquida, portanto, toda aquela expectativa em relação ao favoritismo dos carros turbos num circuito que plenamente era favorável a esse tipo de motor. Olha bem a reação de Alain Prost, sentindo o campeonato cada vez mais fugir das suas mãos. O francês abandona a prova e vê escapar pontos preciosos na luta pelo campeonato. A liderança passa para Hélio de Angelis. Na volta final, Rosberg pressiona Hélio de Angelis. Aproveitando o vácuo na reta final, Rosberg coloca o carro por dentro. De Angelis fecha a porta. Keke Rosberg, atenção, vamos ver, ganhou Hélio de Angelis. Em primeiro, Hélio de Angelis, em segundo, Keke Rosberg. Um final de prova emocionante. Hélio de Angelis conquista a primeira vitória de sua carreira na Fórmula 1 e comemora um resultado histórico que entra para sempre em sua trajetória na categoria. Na disputa pelo campeonato, Keke Rosberg saiu como o grande vencedor da etapa. Como Watson e Prost ficaram de fora da zona de pontuação, o finlandês reduziu a diferença para apenas 6 pontos em relação a Pironi e passa a ser o principal favorito ao título mundial. Após a corrida, Piquet explicou os motivos da parada antecipada nos boxes para o reabastecimento e a troca de pneus. Estratégia que, segundo o brasileiro, foi adotada para evitar um desgaste prematuro dos pneus que já se mostrava evidente. Não tinha escolha senão parar e trocar as rodas o mais rapidamente possível. E, de fato, nem pude avisar o boxe, pois decidi a troca no meio da volta. No próximo episódio, Piquet encara o Grande Prêmio da Suíça, disputado em circuito francês por causa da proibição de corridas no território suíço. Depois de uma sequência de contratempos, o brasileiro tentará, mais uma vez, completar uma prova com seu problemático carro na reta final da temporada. Curta, se inscreva e ative o sininho para receber as atualizações da playlist. Até mais!